Então, galera, boa noite. Meu nome é Brenda, sou enfermeira e eu vou estar com vocês na disciplina Enfermagem em UTI, tá? Antes de começar a aula, eu vou passar algumas informações em relação ao Zoom. Eu imagino que vocês já saibam, mas vou reforçar aí, tá? Cada reunião do Zoom tem duração de 40 minutos. Então, se a reunião cair, né, se a aula cair, isso quer dizer que os 40 minutos excedeu. Então, vocês voltem lá no grupo e entrem no link novamente que eu vou estar aqui esperando vocês, tá? E o seguinte, é lógico, né, que seria ideal que todos conseguissem assistir a aula aqui em tempo real. Mas eu sei que muitos trabalham, não conseguem estar acessando aí o Zoom. Então, eu sempre gravo essas aulas e coloco lá no meu canal do YouTube, tá? Eu fiz um canal para vocês mesmos. Eu só posto essas aulas ou posto vídeos complementares que eu gravo também. Então, assim, depois eu passo o link para vocês. Quem quiser se inscrever lá, já tem o vídeo em primeira mão. Mas eu também depois posto na plataforma do ITEC, tá? Então, assim, não fiquem preocupados quem não conseguir assistir a aula. Aqui não é obrigatório assistir, mas, assim, é lógico que seria o ideal, mas se quem não conseguir não tem problema. Depois eu posto essa aula gravada lá no YouTube e lá na plataforma da ITEC, tá bom? Às vezes só demora aí uns 3, 4 dias, porque como o vídeo é longo, né, a internet tem que estar boa, demora para subir, tá? Mas eu sempre posto. E também, gente, lá na plataforma do ITEC, eu sempre disponibilizo um material de apoio, tá? Que eu coloco lá o conteúdo da disciplina, tá? Em slides. Então, assim, o ideal é que vocês acessem a plataforma primeiro, esse material de apoio, antes da aula aqui do Zoom. Até mesmo para vocês virem com as dúvidas de vocês, tá? Então, assim, a plataforma sempre vai ser a principal ferramenta que vocês vão ter, tá? Então, é por lá que eu contabilizo frequência, eu vejo quais alunos estão participando, né? Além das atividades que eu passo, é lá que eu vejo quem está entrando, quem está participando. Então, a prioridade é lá, não deixem de entrar lá na plataforma, tá? Porque é lá que eu vou contar a frequência de vocês. E também pelas atividades que vocês forem enviando aí durante o curso, tá bom, galera? E outra coisinha que eu já estou até me adiantando. Às vezes acontece um probleminha que muitos alunos não conseguem abrir o material da plataforma. Já aconteceu isso com vocês? Falem aí. Com os alunos meus aí de outras disciplinas, às vezes acontece, eles não conseguem abrir porque o material, ele é compactado, tá? Para a plataforma suportar ele é compactado. Então, quem não conseguir abrir, tá? Pode me chamar no WhatsApp, eu tô lá no grupo de informativos, que eu passo para vocês, tá? Ou melhor, quem que é o representante da turma? Me digam aí, quem que é o representante? O representante está aqui? Hum? Não? Adriele? Assim, quem não conseguir, fala com ela e pede para ela me chamar no WhatsApp que eu passo para ela e ela depois passa para todos vocês, tá? Mas mesmo, gente, quem não conseguir abrir o meu material na plataforma, não deixa de entrar na plataforma, tá? Mesmo que vocês não consigam acessar o material, entre lá, baixe o conteúdo, porque como eu disse, é lá que eu vou contabilizar a frequência de vocês, tá? E eu também sou bem acessível no WhatsApp, eu não me importo de responder vocês, então vocês podem me chamar lá para tirar qualquer dúvida. Às vezes eu só demoro um pouquinho porque são muitos alunos, tá? Mas eu respondo todo mundo, beleza? Agora eu vou falar com vocês sobre o cronograma de ensino, tá? Vocês nunca trabalharam comigo, né? Na verdade, eu nunca trabalhei com vocês, então vocês não conhecem o meu método de avaliação. E é o seguinte, essa disciplina, enfermagem do TI, ela vai ser composta por AV1, AV2 e AV3, tá? Serão 3 tipos de avaliação.
E cada avaliação vai ter o valor de 10 pontos. A AV1 eu sempre dou em forma de trabalhos, né? Eu faço pesquisa, trabalho, exercícios. A AV2 você aprova online, né? Através da plataforma do ITEC. E a AV3 também vai ser a prova online. Então, eu somo a nota dessas 3 avaliações e divido por 3, tá? O aluno que tirar a nota inferior a 6, tá? De recuperação. O que, né, tira superior a 6, tá aprovado, tá? E, né, como eu falei, a AV1 eu sempre faço trabalho, tá? E quem foi meu aluno sabe que, além de trabalho, eu também faço exercícios, tá? E todos os exercícios eu pontuo, tá? Então, assim, façam os exercícios, me mande por e-mail, tá? Lá no slide eu deixei tudo explicadinho, meu e-mail, eu já passei uma atividade para vocês que está valendo ponto, então depois olhem lá, tá? Me mande tudo por e-mail, porque esses pontos depois eles ajudam aí na hora de fechar a média, tá? Então, assim, a nossa AV1 vai ser composta por trabalhos, pesquisas, exercícios. Então, não deixem de fazer os exercícios, tá, galera? Eu tava olhando aqui e o Júlio falou para abrir o microfone de vocês, que fica mais fácil. Se vocês quiserem falar comigo ao invés de digitar, tudo bem, só liga o microfone um de cada vez para todo mundo conseguir entender. Então, eu vou ativar aqui, vou liberar para vocês ativarem o microfone. Mas aí a gente, então fica combinado assim. Então, galera, vocês entenderam aí mais ou menos como é que como é o meu jeito de trabalhar? Entendeu aí as informações do Zoom? Tudo certinho pra gente começar a aula? Por mim, tudo certo. Então, galera, então vamos começar, tá? A disciplina de vocês, né, que eu vou ministrar é enfermagem em UTI, tá? E a gente vai introduzir nessa disciplina falando sobre primeiros socorros, tá? E eu vou começar falando sobre atendimento de primeiros socorros. Vocês sabem o que é atendimento de primeiros socorros? Ouvi falar, creio que vocês, né, já tenham ouvido, mas assim, vocês sabem de fato o que é um atendimento de primeiros socorros? O pré-hospitalar? Isso, pré-hospitalar. Mas vocês sabem em que tipo de situação que ele funciona? Você chegar, dar os primeiros socorros, né? Ver a vítima, tudo, e os primeiros procedimentos básicos, né? Para estar enviando para até o SAMU chegar, entendeu? Isso aí. O atendimento de primeiros socorros, gente, são aqueles prestados em caso de urgência e emergência, ou seja, aquele que requer um atendimento rápido, tá? E esse tipo de atendimento, gente, é de grande preocupação para qualquer instituição, para qualquer hospital. E vocês sabem por quê? Que esse tipo de atendimento ele é de grande preocupação aí para as instituições? Alguém sabe? Por que ele é um atendimento assim que às vezes há tanta falha, né? Por que as pessoas se preocupam? Pode falar. Eu acho que o atendimento pré-hospitalar ali, você faz os primeiros atendimentos, né? E quando chega o socorrido, você mais ou menos fala o que aconteceu, o que ocorreu, né? Para ele chegar lá, tá ciente, passar as informações corretas, mais ou menos tem uma linha de segmento. Isso aí, exatamente. O que acontece? É fundamental, gente, que a gente atenda a vítima de forma correta, tá? E que a gente encaminhe ela para o hospital o mais rápido possível. Aí você vai falar, tá, professora, mas onde está o problema? O problema é o seguinte, quando você, não sei com vocês, mas eu já passei por isso várias vezes, quando você passa por um acidente que acontece assim na rua, sempre tem um círculo de gente em volta,
Sempre não tem aquela rodinha de curiosos, que às vezes até tem boas intenções, mas ao invés de ajudar, atrapalha. Vocês já passaram por isso? Né? Sempre quando tem uma vítima ali, tem muitas pessoas em volta. E o que acontece, né? Vou dar um exemplo que eu mesma vivenciei. Tá? Uma vez tinha uma mulher convulsionando na rua, né? E tinha aquele pessoal em volta, né? E tinha uma pessoa dando água para essa vítima, né? Para essa mulher que estava convulsionando. E ela, assim, estava convulsionando e estavam dando água para ela. É lógico que eu sei que foi uma boa intenção da pessoa que estava ajudando, mas, assim, vocês entendem a gravidade do assunto. Quando a gente não entende sobre aquela situação, é melhor a gente não ajudar, tá? Senão a gente acaba atrapalhando. Então, eu cheguei ali, pedi para todo mundo se afastar, me identifiquei, falei que eu sou enfermeira e que ia ficar tudo certo, né? Nisso, que eles podiam fazer era ali acionar a emergência, né? O socorro, enquanto eu prestava os primeiros socorros. E por que isso é um grande problema, né? Ali, aquela paciente, né, aquela vítima deu sorte porque tinha alguém da área da saúde ali. Mas imagina se eu não estivesse lá. Imagina quantas coisas, né? Quantos perigos ela ia ficar exposta ali, por exemplo, de uma pessoa dando água para ela, sendo que ela estava ali desacordada, inconsciente. Entendeu? Então, a grande preocupação desse atendimento de primeiros socorros, porque quando, né, o serviço ele chega, né, aquele paciente já está num nível pior do que ele estava antes, entendeu? Então, é uma grande preocupação por isso, né? Porque às vezes tem muitas pessoas em volta que, ao invés, assim, mesmo com boa intenção, acaba piorando o quadro da vítima. Tá? Igual acidente automobilístico também, né? Quando alguém sofre um acidente, o que é a primeira coisa que as pessoas fazem? Me falem aí. É retirar a vítima do local, não é? Isso, tá certo? Me falem o que vocês acham, se tá certo. Pode repetir de novo, professora, a pergunta? Eu dei o exemplo igual do acidente automobilístico, né? Ocorre um acidente ali e a primeira, assim, as pessoas, né, que tentam ajudar ali, vamos supor, assim, como pessoas leigas, a primeira preocupação das pessoas é tirar a vítima do local, não é? Sim. Vocês concordam comigo? Isso é errado? Isso é Positivo. certo? Ou é errado? Erradíssimo. É errado. Erradíssimo, tá? Então, assim, se você for um profissional da saúde e souber o que fazer, agora, se você não é um profissional da saúde, é melhor você ficar onde você está e acionar o socorro, senão você vai piorar ali a situação da vítima. Vocês concordam comigo? Então, gente, o que a gente tem que pôr na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, é isso, tá? Porque às vezes a falta de informação pode ali agravar o quadro da vítima, tá? Se vocês forem socorrer alguém, né, que está passando mal na rua, enfim, né, vocês vão socorrer se vocês tiverem conhecimento sobre aquilo. Alguém já passou por uma situação aí de ver alguém passando mal na rua, no ônibus, e vocês socorrerem? Vocês estão no início do curso ou vocês estão mais avançados? Quanto tempo vocês fazem esse curso já, técnico de enfermagem? Desde setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Vocês já sentem seguros? Vocês verem alguém passando mal, convulsionando? Eu não. Ainda não? Então, é exatamente isso que eu quero dizer, tá? Se você não souber o que fazer, é melhor só acionar o socorro e esperar, tá? Mas isso, gente, fiquem calmos, tá? Vocês ainda começaram o quê? Setembro do ano passado? Então, assim, vocês vão aprender muitas coisas ainda. Nessa disciplina, a gente vai aprender muitas coisas ainda, tá? No estágio vocês vão aprender. Então, assim, eu tenho certeza que no final do curso vocês vão estar aí mais confiantes, tá? Mas, enfim, o intuito aqui desse primeiro assunto que eu tô conversando com vocês é isso, tá? Que o atendimento de primeiros socorros, né, é um atendimento que requer rapidez, tá? E muita cautela,
tá bom? E é de grande preocupação para a instituição por conta disso, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem ajudar, né? As pessoas leigas e acaba atrapalhando, tá? Então é muito importante ressaltar que não é só estabelecer, não é só preservar os sinais vitais da vítima, mas sim não agravar o quadro dela, tá? Não deixar ela pior do que ela já está, tá? Dar chance a ela de chegar ao hospital e ser socorrido ali por profissionais que já estão mais acostumados, tá? Então, assim, só quis aí dar uma introduzida o que é o atendimento de primeiro socorro, tá? Deu para pegar aí alguma dúvida? Tranquilo, professora. Tranquilo? Então vamos avançar. Então, a gente já falou aí, né, de atendimento de primeiros socorros. Agora, a unidade do pronto-socorro. Né? Agora, a gente vai falar da unidade física. O que é uma unidade de pronto-socorro? Vocês sabem? Vocês já foram parar aí no pronto-socorro, ou vocês mesmos, ou com um parente de vocês? Não. Quem sabe o que é? A gente falou do atendimento pré-hospitalar. Agora, o pronto-socorro, a unidade física, vocês sabem o que é? Vocês sabem que tipo de assistência que eles prestam ali, qual que é a prioridade deles? Alguém sabe me dizer qual que é a definição da unidade de pronto-socorro? Eu acho que ali já passa para o segundo atendimento mais rápido, né? Um procedimento mais seguro e mais, vamos dizer assim, mais urgente, né? É o mais essencial. Então, gente, a unidade de pronto-socorro é aquela que presta o atendimento de saúde para doentes que têm risco de morte ou não, tá? Porém, dependendo do agravo, né, de saúde daquela pessoa, ela precisa de atenção, ela precisa de assistência imediata, tá? Então, essa é uma unidade que funciona 24 horas por dia, tá? Ela é uma unidade integral, tá? E quem que essa unidade recebe? Todo mundo, tá? Tanto os doentes que correm risco de vida, tá? Tanto aqueles que estão doentes, porém não correm risco de vida, tá? Então, ficou claro aí para vocês o que é uma unidade de pronto-socorro? O conceito dela? Primeiro a gente vai trabalhar com os conceitos, tá? Para depois, de fato, a gente entender procedimentos, né? Porque não adianta eu chegar aqui falando de procedimentos e vocês não saberem ainda, às vezes, nem o que é uma unidade de pronto-socorro, qual que é a composição, tá? Então, assim, a qualquer momento... Oi? O pronto-socorro, ele é emergência ou urgência? Eu vou chegar lá. Ele é os dois. Então, qual a diferença da emergência com urgência? A gente vai chegar lá, tá? Guarda essa pergunta aí, que eu vou te responder ela daqui a pouco, tá? Então, a necessidade do pronto-socorro, qual que é mesmo? Então, o principal foco ali do pronto-socorro é o quê? É prestar assistência, né, àqueles pacientes que estão sofrendo de alguma doença aguda, tá? Eles precisam de cuidado imediato, tá? Eles correm risco iminente de morte. Essa é o objetivo, é a prioridade do pronto-socorro. Porém, eles atendem também aquelas pessoas que estão doentes, porém elas não correm risco de vida, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado até em procurar um serviço de saúde, né? E orientar também os pacientes. Vamos supor aí que uma pessoa, ela tá com dor de cabeça, né? Leve, porém constante, né? Ela sente dor de cabeça todos os dias e ela para lá no pronto-socorro, né? Vocês acham isso correto? Não, não é correto não. Sim, aquela questão assim de equidade, dar mais para quem precisa mais. O pronto-socorro ele vai dar prioridade para aquelas pessoas o quê? Que correm risco iminente de morte, ou seja, que correm risco de morrer ali naquela hora, tá? E tem muitas pessoas que acabam indo ali no pronto-socorro sobrecarregando o serviço, sendo que esse problema poderia ter se resolvido numa unidade ali do bairro de saúde dela, numa unidade básica, né? Ela vai ali, passa pela consulta com o médico, dependendo do que for, o médico encaminha, né,
para um especialista, ou se a pessoa tiver um plano de saúde, ela marca ali uma consulta com um especialista, né? Então, muitas pessoas, às vezes, acabam sobrecarregando o serviço de saúde, né? Na verdade, mais especificamente, o pronto-socorro. Porque o pronto-socorro, se você chegar ali com uma dor de cabeça, ele vai te atender. Né? Ele não nega serviço para ninguém. Mas a gente também tem que ter essa consciência até para orientar os pacientes. Fala assim, ó, fulano, no caso, né? Vamos supor que o paciente é José. Senhor José, da próxima vez que você sentir isso, tá, o senhor pode ali procurar a unidade básica de saúde do seu bairro, o médico vai conseguir resolver para você, deixa para vir aqui quando o senhor estiver sentindo algo mais forte, né? Então, a unidade de pronto-socorro, ela atende todo mundo, pacientes graves e não graves, paciente que corre risco iminente de morte e os que não correm, né, risco iminente de morte, porém o principal objetivo, né, a prioridade, né, são aqueles que correm um certo risco de morrer ali naquela hora. É aquele paciente que ele não pode esperar um atendimento ou uma consulta agendada. Então, vocês entenderam qual que é o tipo de público que o pronto-socorro recebe e qual tipo de público eles dão prioridade? Sim, senhora. Deu para entender? E o resto da galera aí, gente? Tá dando para entender também? Eu vou ler aqui o bate-papo de vocês. Tô olhando aqui para baixo, gente, que aqui eu tenho uma telinha e eu consigo ver as perguntas e as dúvidas de vocês, porque se eu olhar aqui na câmera, a minha imagem vai congelar aí para vocês, tá? Então tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? A Thaís falou que sim, a Vitória falou que sim. E o resto da galera? Tá tranquilo? Então tá. Então vamos prosseguir. E, gente, esse tipo de intervenção, né, ele é classificado em urgência e emergência, tá? Qualquer tipo de intervenção que a gente tem ali no pronto-socorro, ele é classificado como urgência e emergência. Aí que vem a pergunta do Júlio, né? Vocês sabem o que é urgência e emergência? É a mesma coisa? Né? Qual que é mais grave? O que vocês acham? Qual que é o conhecimento de vocês sobre isso antes de explicar aqui? Tem diferença, professora. Eu não estou lembrado agora. E às vezes escapa da cabeça da gente isso aqui, mas tem muita diferença. Emergência para urgência. Isso aí, tá? Muitas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, acham que um é mais grave que o outro, mas não, tá? Existe uma certa diferença, tá? E o pessoal confunde muito, gente. E a gente da área da saúde, a gente não pode confundir, tá? A gente tem que saber o que é emergência e o que é urgência, tá? Eles respondeu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Emergência não pode esperar, exatamente. Tá, gente? A emergência, ela não pode esperar. A urgência, ela pode esperar, porém pouco. Tá? Então, eles vão entre um paciente que está urgente e o outro que está no caso de emergência, primeiro você vai atender ali o que está ali na emergência e depois o da urgência. Mas o da urgência, ele vai ter ali o da emergência vai ter uma prioridade. Tá? Então, urgência, gente, eles podem ser classificados como uma situação clínica ou cirúrgica, tá? Porém, o paciente ele não corre risco iminente de morte. Ou seja, ele corre risco de morte, porém, ele não corre o risco de morte exatamente naquela hora. Ele pode esperar, tá? Então, no caso da urgência é isso, tá? Ele corre, sim, um risco de morte, mas não no momento. Tá? E sim, se não for tratado corretamente, se ele não tiver a assistência adequada, ele pode sim, né, evoluir para um quadro mais grave e virar um caso de emergência. Isso. Tá? E quais situações vocês acham que é caso de urgência? Se chegar lá no hospital, vamos supor que vocês trabalham no pronto-socorro, tá? E se chega ali um paciente com uma fratura, vocês vão colocar ele como emergência ou urgência? Falem aí. Urgência. Urgência? E o restante aí, o que vocês acham? Falem que eu vou ler, gente. Vamos participar.
Não, fratura. É fratura exposta, não. Urgência. E aí? Quem mais arrisca dizer? Vamos lá, galera. Tem mais gente aí. Conversem comigo. Não precisa ficar com vergonha, não. Às vezes eu faço umas perguntas bobas, viu, professor? Oi? Às vezes eu faço algumas perguntas bobas, viu? Não fico com vergonha, não. Isso é, não pode ficar com vergonha, não. Tá? Pode perguntar. Então, gente, ó, fratura, né? É caso de urgência, luxação, torção, dor abdominal, né? De moderado, né? De nível moderado. Então, são casos de urgência. Lógico que existem várias outras situações, tá? Agora, emergência. Que situação aí vocês consideram que seria uma emergência? Lembrando que a emergência, gente, é a situação que o paciente ele corre risco iminente de morte. Se ele não for atendido naquele momento, tá? Ele corre aí risco de morrer, tá? Então, tanto o diagnóstico e o tratamento ele deve ser imediato. Me falem uma situação que vocês acham. Apendicite pode ser um. Mas o quê? Perfuração por arma? Deixa eu olhar aqui. Isso aí, arma de fogo. Mas o quê? Me falem aí. Corte de via artéria, por exemplo. Não? Repete de novo, que travou aqui. Corte de uma via artéria. Mas o quê? Me falem aí. Será que acidente de origem elétrica é emergência? Depende do grau. Picada ou mordida de animais peçonhentos? A gente vai ver isso ainda, tá? Mais pra frente. Em outra aula, a gente vai ver aí mais sobre esses casos. Mas picada de mordida ou animais peçonhentos? Uma pessoa que foi mordida por um escorpião. Será? Por uma cobra? É emergência. Queimadura? Emergência, Júlio. Pelo amor de Deus. Não, gente. É emergência. Picada de Emergência. escorpião? É emergência. O quê? Tá. Você já viu picada de aranha, dessas aranhas, coisa aí? Deus me livre, um dia eu vi as Gente. fotos, gente, eu fiquei com dó da mulher. A gente vai ver isso. Eu nem vou aprofundar muito, porque a gente vai ver isso, o que é cada coisa na próxima aula. Mas é emergência, tá? Porque o escorpião não tem. Só se pegar a veia, né? Hemorragia com forte sangramento. Urgência. Emergência. Emergência. Intoxicação aí por medicamento. A pessoa acabou tomando medicamento demais. Emergência. Ou tentou ir. Emergência. Tá? Eu vou trazer mais especificamente, gente, esses casos aí depois, tá? Porque eu não vou aprofundar muito, mas assim, só para vocês terem noção aí o que é casos de urgência e o que é casos de emergência. Então, me falem aí, o que é urgência mesmo? Urgência é, por exemplo, uma coisa que pode esperar mais um pouco. E a urgência não. Mas será que ela pode esperar muito? Até 48 horas. Então, gente, quando o caso ele é muito urgente, o paciente ele deve ser atendido o mais rápido possível, tá? É uns 10 minutos de tolerância. 10 minutos? Uhum. E quando é quando é emergência mesmo, é na hora. Não pode esperar muito, não. Lógico que tudo vai depender ali do que ele chegou ali, né? Às vezes é urgência, mas assim, para evoluir para uma emergência é questão de minutos. Então, gente, tá, vocês falaram aí de urgência, e agora emergência? É aquela pessoa o quê? Que não pode esperar. Que não pode esperar, tá?
porque ela corre ali o risco iminente de morte, tá? O cuidado ele tem que ser o mais rápido possível. Tá bom, gente? Agora, eu vou falar sobre a composição do pronto-socorro, tá? A unidade de pronto-socorro, ela deve ser planejada com as instalações físicas adequadas em relação à equipe multiprofissional, tá? Vou resumir para vocês. A estrutura do pronto-socorro, ela deve comportar todas as áreas, ela deve comportar os equipamentos, ela deve comportar os profissionais de saúde e os pacientes, tá? Porque será que uma estrutura, né, uma infraestrutura ali, que ela não é tão adequada, ela pode influenciar ali na qualidade da assistência? O que vocês acham? Porque tem aquela coisa também, o profissional, quando ele é bom, ele consegue improvisar, não é? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Eu tô falando assim de espaço, de estrutura. Será assim que um pronto-socorro que não tem uma estrutura tão adequada, tão ampla, será que pode influenciar ali no cuidado prestado ao paciente? Pode influenciar ali na qualidade do atendimento? Qualidade da assistência? O que vocês acham? Professor, eu acho que o hospital ele pode ter improvisado, mas só que ele não foi feito para ter aquele tipo de paciente ali, entendeu? E negócio de improvisar sempre dá certo aos poucos, né? Depois tem que procurar um lugar especializado, né? Isso aí foi só uma pegadinha para vocês. Eu induzo vocês para falar o contrário, mas na verdade é só para ver se vocês iam cair na pegadinha. E sim, gente, uma estrutura, ela influencia sim, tá? Na qualidade do serviço, tá? Imagina você ele realizar um procedimento, não ter espaço suficiente, ficar esbarrando nas coisas, né? Ou não ter os equipamentos necessários. É lógico que influencia sim. O profissional, ele pode sim, ele deve improvisar, quem sabe, ainda mais o SUS, né? A gente sabe que às vezes faltam as coisas, a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem. Tá? Ainda mais a gente que já trabalhou no hospital, já tem uma certa experiência, né? A gente vê muitas coisas, assim, a gente vê muitas coisas na teoria que às vezes não se encaixa na prática, tá? Deveria ser, mas não é. Então a gente tem sim que saber trabalhar com pouco, mas não tão pouco, tá? A gente tem que, assim, existe um mínimo para a gente conseguir trabalhar, tá? Eu vou até dar um exemplo para vocês, uma experiência que eu já tive, lógico, não vou citar nome de nenhum lugar. Não era nem caso de pronto-socorro, tá? Era uma clínica médica. E a enfermaria estava tão cheia, que para caber pacientes ali, o espaço entre um leito e outro era mínimo, tá? Era mínimo. Você ia do lado do paciente, você já estava praticamente ali em cima do outro. Então, é muito complicado, tá? Então, a estrutura, ela tem que comportar ali, no mínimo, tá? As áreas ali que aquele pronto-socorro precisa ter, tá? Porque o pronto-socorro, ele tem ali uma estrutura mínima que ele deve ter, a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Mas, gente, voltando ao assunto, sim, a estrutura influencia, sim, na qualidade do atendimento,